Vamos para mais um dia? Eu trouxe para vocês algumas definições aqui, antes da gente partir direto para o gráfico. Tá, aqui o relatório de performance de hoje. Já está até aqui do lado, né? Esse foi o resultado de hoje da mesa. Então, tá por aí. Mas eu trouxe aqui para quem ainda não sabe algumas definições. Aqui só estão algumas definições do Price Action, né, dentro do método Allbrooks. Esses daqui são definições para modo comprador e esse daqui em vermelho são para o modo vendedor. É a mesma coisa, só que aqui é modo comprado e essa daqui à minha direita é em modo vendido. Beleza? Então vamos tentar ser o mais objetivo possível aqui para não ficar muito longo o vídeo. O modo sempre comprado, o que o Brooks fala? Se você tem, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu só puxar aqui para o lado. Fechar isso aqui. Se você tem, ó, vamos pegar uma sequência de barras compradoras fechando nas suas máximas. O Brooks ele fala o seguinte: o mercado aqui ele pode estar em modo sempre comprado, ou seja, existe aqui, pessoal, uma urgência de compradores. Por quê? Porque nós temos aqui, pessoal, gaps sendo deixado para trás. Ó. Essa barra rompeu, essa barra anterior, e não veio fechar gap aqui embaixo. Ó. Olha a distância dessa barra aqui, ó, da sua abertura para o seu fechamento. Ó. Tanto essa como essa. São barras fechando as suas máximas. Quando o mercado está nesse tipo de cenário, ou nesse contexto, o Brooks ensina você comprar em qualquer uma dessas barras. Seja no fechamento, seja no meio da barra, seja no rompimento, né, da sua máxima. E aqui ele fala o seguinte: uma vez que você entrou, o mercado precisa dar continuidade, beleza? Então, uma vez que você identificou isso aí, o mercado está no modo sempre comprado, que é isso aqui, ó. Esse primeiro modo aqui, tá? Esse daqui. Uma vez que você identificou isso aí, você compra por qualquer motivo e o mercado tem que continuar fazendo isso aqui pela lei da inércia. Uma vez que você entrou e ele não faz isso, uma vez que você entrou, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, digamos que você tenha entrado aqui e o mercado faz isso aqui, ó, ou seja, ele não estava em modo, né? Você pode ter se confundido ou o contexto aqui na minha esquerda, eu vou ter aqui algum contexto de barras aqui, pode ter feito com que o mercado voltasse, né? Fizesse uma barra negativa. Então, você se confundiu, achou que estava em modo sempre comprado, o mercado não estava com urgência e ele voltou. E aqui você precisa estopar o mais rápido possível, tá bom? Aqui você não precisa ficar segurando a operação, se você entrou pelo modo sempre comprado. Aí nós temos o segundo modo, que é esse modo aqui, ó, H1 ou H2 ou H3, que são compras, pessoal, com correção. O que é isso? O mercado está fazendo um movimento de alta, está fazendo aqui um movimento de alta, ele fez uma barra, fez a segunda, eu espero que ele faça esse movimento de correção e em seguida ele volta de novo a fazer esse movimento de alta. Aqui o Brooks fala que se essa máxima dessa barra for rompida, nós temos aqui uma compra de H1. O mercado ainda está com urgência, não está com urgência, né, no modo sempre comprado, mas ainda está urgente, beleza? Aí nós temos também o que? Um modo H2, que seria, né, o modo H2 seria isso. Aí o mercado ele vem e faz uma correção, faz uma correçãozinha, né, aqui assim, um pouco mais baixo. Aí ele tenta fazer uma máxima, pessoal, aqui, e aí tem defesa, só um exemplo, tá? E aí ele volta de novo fazer isso aqui. Aqui ele deixa, sei lá, pode deixar um doji. E mais uma vez ele faz isso, ó, para cima. Aqui nós temos o que? O Brooks fala. Vou botar só um paviozinho aqui. Aqui nós tivemos o que? Uma tentativa, que é essa H1. Primeira tentativa, não conseguiu romper, né, ir para a máxima. E nós temos aqui a segunda tentativa, que é o que? Essa H2. Nesse aqui, o mercado ele já tem por obrigação de subir, beleza? Como ele fez uma perna de alta aqui, né?
ele precisa fazer mais uma perna aqui para cima. Então, essa aqui é a nossa definição de H2, certo? Vamos agora para a nossa definição de cunha. Isso aqui também seria um fundo duplo, tá? É um fundinho duplo. Um H2 é uma espécie também de fundo duplo, né? O cara está fazendo... Deixa eu pegar o verdinho aqui. Está fazendo ó, isso. Aí ele vem e faz esse movimento para baixo. Aí ele tenta fazer de novo uma alta, não consegue. Tenta fazer uma baixa, aqui ó, não consegue. E aí ele vai e faz uma alta de novo. Correto? Tá muito bonito não, mas tá, dá para entender. Aqui nós temos uma espécie de fundo duplo. Ele faz um fundinho aqui e faz um fundinho aqui. Então, nesse contexto, nós temos aqui uma espécie de fundo duplo, que seria também a nossa H2. H1, H2. São setups de compra. Todos esses setups aqui, nós também temos tanto ele no modo comprado, e a mesma coisa se classifica no modo sempre no modo vendido, né? E nosso último setup aqui, ó, que foi essa cunha, né? Tanto no modo comprador como no modo vendedor, que é o trade que deu hoje, que eu vou explicar para vocês, é mais ou menos assim, ó. O mercado, quando ele faz, e aqui eu já não vou explicar com barra não, tá? Vou explicar aqui com a seta, para ficar mais prático. Quando nós temos aqui, pessoal, ó, o mercado ele faz uma perna de baixa, faz uma correção, segunda perna de baixa, correção, terceira perna de baixa. Nós temos aqui uma linha, tá vendo? Se eu traçar uma linha aqui, nós temos uma linha de um canal de baixa, porque ele está fazendo uma tendência de baixa aqui. Ó, se eu traçar assim, ó, ele está fazendo uma linha. Em algum momento, esse mercado ele vai fechar aqui embaixo, certo? Então, nós temos aqui ó, uma puxada, ele recua, segunda puxada, ele faz a segunda correção, terceira puxada, aqui ele precisa romper. Porque se por acaso o mercado não romper aqui, e ele me der uma barrinha de sinal, aqui pode ser um sinal de reversão. O mercado pode voltar para essa máxima aqui. Ó. Na maioria das vezes ele vai voltar para o início dessa segunda perna. E aqui ele tem esse movimento de alta, beleza? Isso aqui é uma cunha, por quê? O mercado está fazendo ó, esse tipo de... Ele está afunilando, ele estava indo assim, mais ou menos assim, tá vendo? Ele vem assim, caindo. Ó, ele faz uma perna, aí ele corrige, pode corrigir lá até o fundo, pode corrigir até a metade. Ele vai, ele corrige de novo. Aí ele vem aqui, ó. Aí você percebe que ele está fazendo mínimas mais baixas. Aí dependendo de como o contexto aqui está, as barras estão sendo formadas nessas pernas. Dependendo disso aqui, a gente, nessa terceira tentativa, a gente entra comprado. Por quê? Porque o mercado já fez 3 tentativas. Primeira, segunda, terceira e não consegue romper para baixo. A gente entra na compra buscando né, uma tentativa de reversão. Né, tá? Então, isso aqui é esse setup. Seja de compra, seja de venda. Beleza? Então, para o gráfico, vamos lá. Qual foi a minha primeira operação de hoje? Lembra aqui, ó, modo sempre comprado, modo sempre vendido. Minha primeira operação de hoje foi exatamente nesse modo sempre vendido. Por quê? Nós tivemos o mercado aqui, eu enxerguei ele, ó, uma abertura lateralizada. Fez um movimento de baixa, fez um movimento de alta, volta para baixa de novo, então é lateralizado. Mercado sem definição. Só que aqui ó, a gente começa a observar que ele me deixa uma máxima mais baixa que a máxima anterior. Deixa eu traçar aqui. Ó. Aqui eu já comecei a identificar que ele poderia estar fazendo uma tendência de baixa, já que ele estava aqui ó, no dia anterior, nessa tendência, e aqui ele continua. Então, quando ele me faz isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 barras negativas, fechando nas suas mínimas, ó, todas as barras fechando nas suas mínimas, rompendo essa mínima, rompendo isso aqui, eu vendi aqui nessa barra 12. Então, estava vendido aqui, ó, com o meu stop aqui em cima,
Beleza? E meu alvo estava aqui um pouco acima disso aqui. Então, meu alvo estava mais ou menos aqui. Estava vendido nessa mínima dessa barra aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vendi aqui nessa barra 12 e meu alvo estava por aqui. Então, eu acreditei aqui que o mercado estava no modo sempre vendido. Olha a definição. Barras fechando as suas mínimas, rompendo todas as barras e deixando o gap para trás. Eu tenho esse gap aqui que não foi fechado. Então, quando o mercado começou a romper, eu vendi aqui nessa barra 12, só que ele segurou, não caiu mais. No modo sempre vendido, ele tem que continuar rompendo para baixo. Se eu estou entrando no modo sempre vendido, o mercado tem que continuar fazendo isso aqui. Não pode parar. Então, no momento que eu entrei nessa barra aqui, 12, e o preço ele começou a segurar aqui, uma barra, duas barras, três barras, quatro barras, aqui eu já não tinha entendido que não estava mais com urgência vendedora. Nesse ponto aqui vendido, o mercado começou a fazer esse movimentozinho aqui, lateralizado, arriscar. Aqui eu já entendi que não estava mais fazendo esse movimento de urgência, então eu botei meu alvo aqui, estava aqui embaixo meu alvo. Aí eu trouxe para aqui, para essa linha aqui, e aí ele me tirou aqui no zero, entendeu? Então saí sem perda nenhuma. Ok, então depois ele continuou aqui sem urgência, tá vendo? Então o mercado, apesar de ter pago o meu alvo aqui, mas ele desceu sem urgência, muito pavio aqui, tá vendo? Muito doji. Então eu estava certo da minha leitura e certo da minha proteção do meu stop. Pagou o alvo, pagou, ninguém sabe, mas né, é a decisão que a gente toma na hora. Depois, pessoal, aqui aguardei o mercado, né? Me dar uma nova oportunidade. Comecei a enxergar isso aqui, Tracei essa linha. E aqui, o que eu tenho? Lembra da cunha? Como aqui no modo sempre vendido, modo de cunha, essa aqui, O que é uma cunha? Vou mostrar para vocês agora no gráfico. Eu tinha essa linha aqui, deixa eu pegar direitinho aqui para vocês verem. Eu tinha essa linha aqui de tendência passando aqui, e olha só. E essa linha aqui. O que eu tenho aqui, pessoal? Um toque, dois toques ou duas puxadas, três puxadas, né? E aí o mercado rompe e em seguida ele devolve. Correto? Então eu tenho uma, duas, três puxadas, aí ele rompe. Isso aqui, mais ou menos isso. Isso aqui o Albrook chama de cunha, porque ele vai afunilando, ele vai se espremendo aqui, e aí quando chega no final, ele rompe e em seguida ele já dá uma boa barra de sinal. Isso aqui é um movimento de reversão. O mercado não quer dizer que ele vai reverter aqui para o topo, mas ele pode reverter até metade dessa perna, ou até esse clímax aqui. Então, assim, em algum desses pontos ele vai reverter, entendeu? Então a gente comprou aqui, nessa barra, nesse ponto e trouxe até aqui. O stop estava aqui embaixo, a compra foi mais ou menos aqui assim. Deu mais de 1 para 1, né, no caso aí. Então, o mercado veio, fez. Eu vou puxar daqui, esse movimento. Ele fez uma perna, fez duas, fez três. Aqui ele reverte. Aí a compra foi feita aqui, o stop estava aqui embaixo, meu alvo saiu por aqui. Beleza? Então é isso aqui que é a cunha, né? Então, um movimento de reversão. Eu identifiquei aqui também, um detalhe que eu tinha traçado aqui, que o Albrooks fala. Às vezes a gente é repetitivo, mas o Albrooks, né, o tempo todo ele repete a mesma coisa, porque todos os dias o mercado está fazendo a mesma coisa, então todo dia a gente repete as mesmas coisas. Nesse caso da cunha, eu tinha traçado essa linha aqui, que é a linha do fundo do canal, e o mercado rompeu, tá vendo? Essa barra aqui, ela rompe. Que barra é essa aqui? Barra 25. Ele rompe. Quando eu tenho uma tendência de baixa e o mercado ele rompe o fundo do canal da tendência, isso quer dizer o quê? Cara, isso quer dizer o seguinte, o mercado ele está com muita urgência. Porque eu já estou na tendência de baixa, o mercado está vindo aqui. E de repente, esse cara aqui, eu traço a linha, de repente esse cara aqui ele vem de vez aqui para baixo e rompe com tudo. Isso aqui era para entrar em modo sempre vendido. Era para fazer o quê, pessoal? Isso aqui, era para fazer
aquele movimento, ó, o modo sempre vendido, era para fazer isso, ó, rasgar com tudo aqui para baixo. Só que quando ele faz isso aqui, a próxima barra faz o quê? Fecha rompendo a máxima da barra anterior, olha só aqui. Tá vendo aqui? Então se o mercado está vindo fazendo isso aqui, ele rompe com tudo aqui para baixo, com duas barras fortes, e do nada ele volta e rompe a máxima da barra anterior, voltando para cima dessa linha aqui, isso aqui é uma cunha, é um sinal de reversão, entendeu? Isso aqui pode ser o que o Brooks chama de gap de exaustão. Ó. Esse gap que estava aqui, ó, quando essa barra ela rompe o fundo de tudo isso aqui e deixa esse espaço aqui vazio, isso aqui pode ser um gap de exaustão. O que acontece? No próximo movimento ele vai fechar isso aqui para cima. Foi o que aconteceu. Então a Brooks fala o seguinte: quando eu tenho um rompimento do fundo de um canal, tem 75% de chance do mercado falhar esse rompimento e reverter em até 5 barras. E aí o Abrux é tão magnífico que o mercado reverteu em 2 barras. Por quê? Porque ele rompeu aqui, fechou essa barra, a próxima barra já reverteu para cima. Perfeito, pessoal? Então esse foi o trade de hoje. Não sei se ficou claro. Se alguém não entendeu, me mande mensagem, né? Vou tentar trazer algum tipo de conteúdo, né? Explicando mais uma melhor definição desses setups do Abrux. Show? Tamo junto!